Gente, graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui na nossa quarta aula de livros históricos, amém? Só para constar aqui, embora para os alunos eu envie a foto do quadro de aula, eu vou fazer aqui um foco aqui no quadro, ok? Tentar, né? Vamos lá. Isso. Ok. Então, vou dar uma pausa aqui e vamos começar aqui a nossa aula. Que benção. Opa! Vamos lá, continuando. Só para constar, é a nossa quarta aula de livros históricos, a primeira parte de nossa aula. Amém? Então vamos lá. Hoje o quadro vai se renovar, porque é bastante conteúdo, ok? Eu botei aqui no quadro aqui livros históricos, livro de Esdras, Neemias e Esther. É a nossa quarta aula. Bem, para lembrar um pouquinho da história em si, coisa assim que já foi abordada em aulas anteriores, passadas, mas vamos lá. Eu escrevi aqui, reino dividido. Antes o reino era unificado. Saul, teve ali o filho de Saul, Isbosete ali, mas a gente nem conta ele. Saul, Davi, Salomão. Cada um deles reinaram 40 anos. Após isso, o reino unificado de Israel se dividiu em dois reinos. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Ok? O reino do norte, Israel, ficou com Jeroboão. O reino do sul, Judá, com Roboão. Roboão foi filho de Salomão, o primeiro rei ali do reino do sul, reino de Judá. Bem, todos os dois reinos, cada um tiveram 20 reis. 20 reis. Isso aconteceu devido ao pecado que se estendeu, né, na monarquia, através desses reis, desobediência à palavra de Deus, veio para o reino do norte, Israel, o cativeiro assírio. No ano, tá aqui em azulzinho, 722 antes de Cristo. Claro, toda a contagem de calendário antes da marca do que foi posto no calendário gregoriano, nascimento de Jesus, né? Taxou como ano zero e começou 1, 2, 3, 4, já estamos em 2020. Então antes se contava a data decrescente, tipo assim, hoje estamos em 2020, um exemplo fosse para a época, ano que vem seria 2019, depois 2018, é só descendo os anos. Então no ano 722 a.C., eles foram levados, o reino do norte, Israel, para o cativeiro do Império Assírio. E eu botei em vermelho aqui. Nunca mais retornaram de lá. Nunca mais voltaram. Essa é a situação. Ok? Reino do Sul, Judá, tiveram 20 reis. E eles foram levados para o cativeiro babilônico. Mas essa questão de ser levado para o cativeiro babilônico foi em 3 levas. 3 levas. A primeira leva, eu botei aqui 605. Tem a opção de 607 também. A variação depende da fonte. Entendeu? 597, eu botei ali também 598, e o final
586 a.C. ou 587. O interessante é o seguinte, essa primeira leva, 605, foram levados o pessoal erudito para o cativeiro da Babilônia, pessoal de palácio, né? Pessoal que falava idiomas, pessoal que tinha cultura. Nessa brincadeira aí, a primeira leva, foram levados Daniel, seus amigos, e quem mais fosse erudito, de palácio, foram levados para lá, para a Babilônia. Na segunda leva, 597, foi levado o pessoal de serviço, tipo carpinteiros, agricultores, pessoal que mexia com outras, vamos falar assim, outros tipos de serviços que havia na época, entendeu? Então, tudo que havia na área de agricultura é bem forte, né? E nessa brincadeira, né, o termo está procurando profissões, né, da época. Nessa brincadeira, na segunda leva, 597, foi o profeta Ezequiel, nessa segunda leva, né? E quando chegou em 586, que foi quando a turma se rebelou por completo contra a Babilônia, entendeu? Aí a cidade foi destruída. O templo foi queimado, a cidade queimada, muros queimados, tudo foi acabado, entendeu? Então finalizou. E eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Eu botei até no quadradinho aqui, vermelhinho. Ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Entendeu? Deus já tinha determinado isso. Inclusive Deus falou para o profeta Jeremias, 70 anos estão determinados para o teu povo. Então Deus falou de várias maneiras, falou que o cativeiro era algo que iria acontecer, que não tinha jeito por causa do pecado do povo. Entendeu? Inclusive a questão de dividir o reino dividido, também por causa do pecado Deus falou que ia acontecer. Né? Então eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Ó, 70 anos deu para acabar com uma geração inteira. Ó, lá no cativeiro babilônico, bem certo, nasceu Neemias, nasceu no período do cativeiro, né? E outros mais, nasceu Esdras. Entendeu? E o que acontece? Tendo dado 70 anos do cativeiro, houve o retorno. Né? É interessante que o profeta Isaías, isso aqui eu já ensinei para vocês em aula, ok? Profeta Isaías, lá em Isaías 44, ele profetizou o nome de uma pessoa, né? Ele profetizou o nome de uma pessoa pagã, um rei pagão, um rei que não tinha compromisso com Deus. Porém, o Senhor usou Isaías. Quando Deus pegava alguém de outra nação para fazer a vontade dele, o Senhor, ele direcionava. Isaías 44. Só para vocês terem uma ideia, versículo 26. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada,
e das cidades de Judá. Elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Versículo 27. Que digo ao abismo: seca-te, e secarei os teus rios. Versículo 28. Que digo de Ciro: ele é meu pastor. Estou lendo aqui a versão Ara. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém: ela será edificada, e o fundamento do templo será lançado. Não, Ciro, posteriormente, nós vamos ver Ciro no Império Persa, entendeu? E Ciro não era um judeu, ele não servia a Deus, ele era pagão, ele tinha várias divindades, mas Deus vira para Ciro, através de Isaías, e fala: Ciro é o meu pastor, rapaz. Ele vai fazer a minha vontade. Isso aí é final do capítulo 44 de Isaías. Um nome que Jesus recebeu é Machia. Machia, a gente chama de Messias, significa ungido. Isso é hebraico. No grego é Christos. Christos. É Cristo, ungido. Entendeu? Olha o que Deus fala, Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Machia, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então Deus chama Ciro de meu pastor, Deus chama Ciro de meu ungido, meu pastor, meu Messias. Você vai fazer o que eu quero. Olha que bênção, que interessante. Aí nós vamos chegar aqui no retorno, retornando do cativeiro, 70 anos de cativeiro, agora vão retornar. Mas eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo aqui e vamos gravar o segundo vídeo. Tá bom o negócio, tá? É só uma introdução pra gente entrar, que nós estamos finalizando, né? Sabemos que com esse retorno, Esdras vai reconstruir, através de Esdras, o templo, a questão de organizar o sacerdócio. Neemias vai vir com um punho forte para organizar e reconstruir ali os muros que estavam queimados, construir tudo. Vamos continuar. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Amém.